Bom, pessoal do terceiro ano, o objetivo desse vídeo é auxiliar vocês na resolução dos exercícios do nosso primeiro PET, do PET 1 do ano de 2021. Então vamos lá? A primeira semana tem como tema o estudo das soluções. Na verdade, é uma revisão de matéria do ano passado, do segundo ano. A primeira questão está assim: o gráfico é referente ao coeficiente de solubilidade do KNO3, que é o nitrato de potássio, em água em função da temperatura. Ao adicionar no recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água, na temperatura de 40 graus Celsius, classifica a solução formada. Então, primeiro a gente vai fazer a leitura aqui no gráfico. 40 graus Celsius eu consigo dissolver 60 gramas do sal em 100 de água. Em 50 gramas de água, eu vou conseguir dissolver a metade de 60, ou seja, 30. Se eu tentar dissolver 40, eu vou dissolver acima do limite. Nesse caso, então, como será essa solução formada? Essa solução será saturada, solução saturada com precipitado, ou corpo de fundo, Porque vai sobrar. Eu não vou conseguir dissolver todos os 40 gramas. Vão sobrar, no caso, 10 gramas. Qual o volume de água em mililitros para formar uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio? Considere a densidade da água 1 grama por mililitro. Deve-se usar os dados da letra A, ou seja, 40 graus Celsius. Então, a 40 graus Celsius, eu consigo dissolver 60 gramas em 100 de água. E se eu quiser dissolver 280 gramas, quanto de água que eu vou gastar? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte: nós vamos dividir 280 por 60, Por quê? Porque nós vamos fazer uma regra de 3. A regra de 3 vai ficar assim: em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 60 gramas do sal. E para dissolver 280 gramas do sal, quanto de água eu vou precisar? Eu vou resolver essa regra de 3 aqui. Então, quer dizer, eu vou multiplicar 280 por 100, vai dar 28.000, e vou dividir por 60. Então, dividido por 60, vai dar 466 ml. Então, X é igual a 466,67 ml de água, mililitros de água. Então, essa é a letra B. A número 2. Uma solução aquosa foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de soluto a 20 graus Celsius. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Considere que a massa molar de soluto é de 171 gramas. Para fazer essa aqui, nós vamos usar a fórmula. Molaridade é igual a massa sobre massa molar vezes volume. Então, a molaridade é igual a massa 68,4 dividido pela massa molar, que no caso aqui já nos deu pronto, 171 gramas por mol, então dividido por 171, vezes o volume, que é 100 mililitros, que a gente divide por 1000 para passar para litro, dá 0,1. Quanto que vai dar esse resultado aqui, então? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos primeiro fazer a conta de baixo. 171 vezes 0,1 vai dar 17,1. Depois nós vamos dividir 68,4 por 17,1. No caso, vai dar exatamente 4 mols por litro. Então, essa é a questão 2. E a questão 3, um volume de 650 ml de solução de ácido sulfúrico, 5 mols por litro, foi misturado com mais 350 desse mesmo ácido a 3,2. Calcule a concentração da solução final. Temos aqui uma mistura de soluções com solutos iguais. A fórmula é C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual a CF vezes VF. A concentração da primeira, então, é 5.
o volume 650, mais a concentração da segunda é 3,2 vezes 350, igual a concentração final é o que nós vamos calcular. O volume final é a soma, 650 mais 350, temos um total de 1000. Então essa concentração final vai ser quanto? Então nós vamos multiplicar aí 5 por 650, então 5 vezes 650, vamos fazer isso aqui aos poucos, quer ver? Vamos colocar aqui 1000 CF é igual. 5 vezes 650 vai dar 3.250, mais a outra conta aí, 3,2 vezes 350 vai dar 1.120. Aí, ó. Então CF é igual. Nós vamos somar 1.120, 3.250 com 1.120. E nós vamos dividir o resultado por 1000. Então, deu 4.370, que dividido por 1000 vai dar 4,37. Então, a concentração final, 4,37 mols por litro. Tá ok? Então, tá aí o resultado da questão 3. A primeira semana de Química, então, gente, era só essa revisão aí sobre soluções. Confiram as respostas aí e enviem as atividades pelo aplicativo, ok? A segunda semana trata da energia nas transformações químicas. Fala de termoquímica e cinética química. Também é uma revisão do ano passado, né? A questão número 1 está assim, ó. Considere o gráfico abaixo e responda ao que se pede. Temos aqui um gráfico, né, de entalpia. Equacione a reação química representada no gráfico. A reação que nós temos é H2 mais I2 formando 2HI. Então, H2 mais I2 formando 2HI. Então, setinha 2HI. Tá aí. Passa esse 2 aqui para baixo, para ficar bonitinho. E esse 2 do H passar para baixo também. Pronto, a equação química que se refere a esse gráfico, então, é essa daqui, ok? Determine se é uma reação exotérmica ou endotérmica. Produtos em cima, reagentes embaixo. Significa que ela é endotérmica. Por quê? Porque a energia dos produtos é maior que a dos reagentes, né? Sempre que for assim, produtos em cima, reagentes embaixo, significa a reação absorveu energia, ela é endotérmica. Qual o valor da energia de ativação? O valor da energia de ativação é a diferença entre o início, que é o reagente, até o complexo ativado. Então é essa seta grandona aqui, ó, né? Essa seta grande. Aqui no gráfico nós temos somente a informação de 3 quilocalorias. Esse valor aqui é da diferença de entalpia, do ΔH. Mas esse valor aqui, né, a gente não tem no gráfico, né? Então, assim, qual é o valor da energia de ativação dessa reação? É o valor total, né? Não tem lá, então vamos somente explicar. É o valor total entre os reagentes. Vamos pôr, é a diferença, né? É a diferença entre o complexo ativado, que é aquele mais alto lá, e os reagentes, né? Não nos deu os valores, deu somente esse valor aqui, de 3 quilocalorias, mas vamos supor que aqui seriam mais 3 quilocalorias. Qual seria então o valor da energia de ativação? Seria tudo isso aqui. Se aqui fosse 3 e aqui também fosse 3, no caso seria de 6 quilocalorias, tá ok? Letra D. Considere que uma caloria é igual a 4,18 joules. Calcule o ΔH dessa reação em joules. O ΔH já está aqui, a diferença entre produto e reagente, 3 quilocalorias. Se uma quilocaloria é 4,18 joules, 3 quilocalorias
vai ser igual a 3 vezes 4,18 kJ, né? É só multiplicar. Então, 3 vezes 4,18 vai dar 12,54. Então, 12,54 kJ. A letra E. Representando os átomos por esferas, desenhe a sequência cinética dessa reação. Reagente transformando em complexo ativado e este se quebrando e formando os produtos. Bom, quais são os reagentes? H2. Então, vamos representar aqui o H2 como sendo essas duas bolinhas, né? H2, o outro reagente é o I2. Então, no I2, vamos colocar uma bolinha maior, né? Então, tá aí, ó. H2 mais I2, só para diferenciar. Pronto. Aí, o que acontece? Antes de formar os produtos, eles formam um complexo ativado, que é a união de tudo aqui, ó. Então, o complexo ativado será esse aqui, ó. Um H com um I, com outro H, com outro I. Aí, ó. O complexo ativado, portanto, será essa união aqui, ó, entre todos esses elementos. Aqui e aqui. Depois que há a formação desse complexo ativado, há a formação dos produtos. No caso dos produtos, é 2HI, ou seja, um H, que é uma bolinha pequena, com um I, que é uma bolinha maior, outro H, que é uma outra bolinha pequena, com outro I, que é outra bolinha maior. Ok? Então tá aí. Reagentes, complexo ativado e produtos. Se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? Seria observada apenas uma mudança. A energia de ativação seria menor. Uma reação catalisada ocorre mais rapidamente justamente porque possui energia de ativação menor. Número 2. Sobre os estudos cinéticos, sinale a incorreta. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Correto. Uma colisão altamente energética nunca produzirá uma reação? Não, pode produzir, né? Inclusive, para produzir uma reação, precisamos de uma colisão com alta energia, né? Então, quer dizer, a resposta errada vai ser a letra B. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação, tá certo? Toda colisão com orientação adequada e energeticamente favorável produz uma reação. O aumento da temperatura em uma reação promove o aumento das colisões efetivas. Tudo certo, menos a letra B. Questão 3. Dadas as seguintes reações termoquímicas. Nós temos aqui 3 reações. Está pedindo para calcular o ΔH desta reação aqui, ó. Isso aqui chama-se lei de Hess. Como é que nós vamos fazer essa conta aqui? O ΔH aqui vai ser o seguinte, ó. O N2, eu preciso de 2 N2, eu tenho meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse meio por 4, para virar 2. E nesse caso, essa energia aqui também multiplica por 4. Então, vamos fazer aqui, quer ver? Selecionar esse ΔH aqui. Então, o nosso ΔH vai ser quanto? Vai ser 4 vezes menos 174,1. Ó. Depois, precisamos de 5O2, né? Esse 5O2, como ele é substância simples, nós não vamos mexer com ele agora, não. Vamos mexer com 2N2O5. O N2O5 eu preciso de 2, eu só tenho 1. E está antes da seta. Então, eu tenho que passar esse N2O5 para depois da seta, ou seja, eu vou inverter esse sinal e eu preciso de 2. Então, esse valor aqui eu multiplico por 2. Então, mais 2 vezes positivo, 76,6. Tá? Então, tá aí. Agora, o oxigênio, o que vai acontecer com ele? Quando eu multipliquei essa reação aqui toda por 4, eu passei a ter 6 oxigênios. Porque quando eu multiplico 4 por 3 meios,
dá um total de 6. E eu preciso de apenas 5 antes da seta. Isso significa que esse oxigênio ele tem que passar para depois da seta, para eu poder subtrair com 6 que tem aqui para virar 5 no final. Nesse caso, então, essa primeira reação ela deve inverter. Se ela vai inverter, esse sinal aqui também inverte. Então, esse resultado aqui, mais 571,5. Aí, ó. Então, o meu ΔH será o resultado de todo esse cálculo aqui, ó. Então, vamos lá. Começando por 4 vezes menos... Então, 4 vezes 174,1 vai dar menos 696,4. Mais, agora 2 vezes 76,6 vai dar 153,2. Mais 571,5. Aí, ó. Pronto. Basta eu fazer esse cálculo aqui agora. ΔH é igual. Então, eu posso somar os positivos, depois subtrair o negativo. 153,2 eu vou somar com 571,5. Dá 724,7. 724,7 eu vou subtrair 696,4. Vai dar positivo 28,3. Então, ΔH é igual a mais 28,3 kJ. Isso significa que a minha reação, essa aqui, ela é endotérmica, né? O ΔH deu positivo, tá ok? Então, ΔH é igual a mais 28,3. Esse é o resultado da questão 3. A nossa semana 2, então, gente, tem apenas essas três questões aqui, tá ok? Confiram aí no de vocês e enviem as atividades pelo aplicativo, ok? Semana 3. A nossa semana 3 trata de equilíbrio químico, né? Também é uma revisão de matéria do segundo ano. E aí nós temos aqui as questões. Na primeira, nós temos esse equilíbrio químico aqui, A mais B em equilíbrio com C mais D. Após atingir o equilíbrio, podemos concluir a seguinte constante de equilíbrio, produtos em cima, reagentes embaixo, a respeito da qual é correto afirmar que quanto maior for o valor do Kc, da constante de equilíbrio, menor será o rendimento? Não, maior será o rendimento. O Kc independe da temperatura? Não, ele é influenciado pela temperatura. Se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, então o Kc é igual a zero. Se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, o Kc é igual a zero? Não. É se os valores de produtos e reagentes forem iguais que ele vai ser igual a zero. Kc depende das concentrações em quantidade de matéria iniciais dos reagentes? Não, o Kc depende da temperatura. Quanto maior for o valor do Kc, maior será a concentração dos produtos? Sim, produto em cima e reagente embaixo. Se for um número grande, quer dizer que os produtos, que é o número de cima, vai ser um número grande, e os reagentes, um número pequeno. Então, número 1, resposta correta, letra E. Explique detalhadamente 3 fatores que alteram o equilíbrio químico. Quais são os 3 fatores que alteram? O principal, temperatura, altera. A pressão altera equilíbrios que envolvem gases, né? E outra coisa também que vai alterar um equilíbrio químico, temperatura, pressão e o que mais que altera? Vai ser a concentração, né? A concentração dos participantes, né? É outro fator que também altera, tá ok? Num dado experimento feito em um recipiente fechado, observou-se que a concentração de um dos componentes em função do tempo foi aumentado progressivamente até estabilizar. O papel desse componente no sistema reacional é o de... Então, foi aumentado até estabilizar. Significa que ele é o quê? É produto. O produto ele vai aumentando até estabilizar. Então, questão 3, letra C. Semana 3, então, né? Era só essa revisãozinha aí de equilíbrio químico.
E na semana 4, nós temos uma revisão de eletroquímica, né? Que também é uma matéria do segundo ano. A primeira questão, explique detalhadamente o fenômeno da eletrólise. O que é a eletrólise? Né? É a formação de substâncias simples a partir de substâncias compostas, com o emprego de eletricidade, tá? A eletrólise é uma reação química que é produzida a partir do emprego de eletricidade. Na questão 2, nós temos aqui, objetos de prata escurecidos, devido principalmente à formação de Ag2S, podem ser limpos eletroquimicamente, sem perda da prata, mergulhando-os em um recipiente de alumínio contendo solução quente de bicarbonato de sódio. Nesse processo, a prata em contato com o sulfeto de prata, que é o Ag2S, atua como cátodo e o alumínio como ânodo de uma pilha. A semi-reação que ocorre no cátodo pode ser representada por cátodo, gente. O que ocorre no cátodo? No cátodo ocorre a redução, tá? Ocorre o ganho de elétrons, né? Qual reação aqui, então, está representando esse ganho aí de elétrons, né? Vamos ver aqui. Os elétrons têm que estar, então, antes da seta. Nesse caso, então, a gente fica aqui, né? Entre AB e AD. Só que o que acontece? A prata mais que vai receber esses dois elétrons. O S2- não recebe. Podemos concluir, então, que os produtos formados são Ag, que é a prata, e S2-. Então, tá aí. Resposta correta, então, da questão 2, letra B, tá ok? A questão 3. Para que uma lata de ferro não sofra corrosão, essa pode ser recoberta por uma camada de metal que forma cobertura protetora, evitando a formação de ferrugem. Considerando somente os valores potenciais padrão de redução dos metais, quais desses poderiam ser utilizados para prevenir a corrosão do ferro? Bom, então nós não queremos que o ferro sofra corrosão. Nós temos que proteger o ferro, que é essa reação aqui, Para ele não sofrer corrosão, nós temos que juntar ele com outro metal que tenha potencial de redução menor que o dele. Então, o potencial de redução do ferro está aqui, menos 0,44. Qual desses outros metais possui potencial de redução menor que menos 0,44? Vai ser, então, o zinco e o magnésio. O zinco é menos 0,76, é menor que 0,44, e o magnésio é menos 2,37, que é menor que menos 0,44. Então, no caso, a resposta da questão 3 será zinco e magnésio, porque possuem potencial de redução menor que do ferro. Então tá aí. Nós não queremos é que o ferro oxida, né? Com isso, então, gente, terminamos aí esse nosso PET do primeiro bimestre do ano de 2021. Vocês vão responder todas as questões. Aqui eu fiz bem abreviado, que é para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito cansativo. Eu fiz as questões aí para vocês conferirem com as de vocês, ok? Se tiverem dúvidas, vocês podem mandar as perguntas lá no aplicativo, ok, pessoal? Façam aí as questões, então, e enviem no aplicativo, beleza?